Ipanema apresenta Clube Ipanema, com KG Lisboa e Fabiano Baldasso. Ipanema FM, 30 anos, 94.9, 11 horas 5 minutos, muito bom dia! Estamos começando o Clube Ipanema, que tem a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo, bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Torpedão Ipanema 93660949 para participação de você, ouvinte, sempre bem-vinda. E hoje teremos o Beatle George nos acompanhando ao longo do programa de hoje. Here Comes the Sun, e já chama o Baldasso para o convívio das gentes. Um viva ao sol que aparece, ao astro rei que aparece depois de uma chuva e nos inspira. A gente vai. Bom, eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco começa a bichinha. O astro rei já é uma coisa meio passiva, assim, uma coisa meio. Não, vamos parar por aqui, mas é o solzinho que tá aparecendo. Beatle George é o nosso Beatle preferido, né, Isso aí que na verdade é uma desculpa pra tocar Beatle George, né? Então vamos tocar Beatles, o Beatle George na época dos Beatles, que é essa aí, Here Comes the Sun, e o Beatle George no momento solo, né? Esses tempos nós fizemos aqui uma análise sobre os Beatles. Exato, e chegamos à conclusão que o Beatle Ringo é um ratão, mas aí não foi muito bem aceito isso, né? Não foi muito bem aceito, até hoje eu ouço comentários a respeito daquele não foi legal, composição. Não foi legal. Mas enfim, o nosso preferido é o Beatle George, né? Pelo menos no momento atual, acredito que continue sendo o teu também. Sem dúvida. Então ouviremos o Beatle George ao longo do programa de hoje, seja com Beatles, seja em carreira solo. Na verdade, um mote para saudar o sol que aparece depois de vários dias com chuva na capital gaúcha. Bom, hoje tem jogo do Grêmio, começa a decisão da Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio, jogaço de bola. Cara, Corinthians em competição em momentos decisivos, tu sempre joga contra 12, né? Tem que sempre ter essa consciência. É verdade. Vamos ficar atento. O árbitro é o Ricardo Marques, que é um horror. O Ricardo Marques, pra quem não lembra, aquele árbitro mineiro que ele tem. Como é que eu vou dizer isso? Ele tem. Ele é meio bichornado, é isso? Ele no mundo animal ele seria, sei lá, se fosse uma ave, seria uma marreca. Se fosse no mundo, se fosse entre os servos, seria. Ele é meio grandalhão, assim. Eu sei. Ele é todo cheio de trejeitos. Mas não é pelos trejeitos, porque tem árbitros com trejeitos que foram grandes árbitros. Esse Ricardo Marques, ele começou bem a carreira, mas ele foi se perdendo. Na questão disciplinar ele tem problemas e ele é um árbitro ruim. Não sei se a questão disciplinar nesse jogo é a mais importante, Baldasso. Porque, são jogadores experientes, né? No Grêmio eu não lembro de nenhum jogador desleal. E no Corinthians também não, assim, né? Talvez o Emerson Sheik, né? Seja um pouco mais malandro. Não é nem questão desleal, tem alguns jogadores que são mais epidérmicos. Talvez o Sheik do lado e o gladiador. Sim, Nos jogos decisivos. Mas não deslealdade, né? Eu acho. Então acho que nesse problema, nesse quesito aí, acho que não vai ter tanto problema. Eu acho que o Grêmio pega o Corinthians num bom momento para se pegar o Corinthians. O Corinthians está vivendo uma fase de transição importante. Esse é um ano de ressaca de quem foi campeão do mundo. O Inter passou por isso em 2007. O Corinthians encaminhou alguns bons momentos na temporada, mas caiu bastante. Inclusive se fala na possibilidade da demissão do Tite. O próprio Tite está sendo questionado. Imagina só, demitiu o treinador que há alguns meses foi campeão do mundo. E então é um bom momento para se enfrentar o Corinthians. Já sobre o momento do Grêmio, eu diria o seguinte. Bom, o Grêmio vai com a formação aquela que a gente falou ontem, né? Os medalhões no banco, 3 zagueiros, o Simon tá confirmado, né? E 3 volantes, é isso? Perfeito, é o time que começou o jogo contra o Vitória. Isso, o time que Zé Roberto, Elano e Vargas no banco. E tem como a gente contestar, Cajinho? Rapaz, não tem. Tem como a gente contestar? Não tem. Tem como O melhor momento do jogo contra o Vitória foi com essa formação aí. Que o Grêmio mandou no jogo. Daqui a pouco a gente poderia dizer que o Vargas deveria estar no lugar do Marcos. Mas, cara, eu tenho que respeitar o Renato. Eu tenho que respeitar o Renato porque o Renato, ao repetir uma escalação que foi vencedora, ele está
fixando uma convicção, e eu admiro quem tem convicção. É claro que a convicção para teimosia é um passo curto, mas no caso do Renato, cara, eu faria o mesmo. Não, mas eu acho que aí nesse caso ele tá certo. Claro. E ele tá sendo corajoso para fazer isso. Claro, para deixar os caras no banco. Porque deixar esses medalhões no banco aí, qualquer deslize, qualquer derrapada, vem a cobrança. Pô, mas aí tu deixou o Zé Roberto no banco. Exato. Pô, mas e aí então ele lá no banco? Faz certo, Renato. É o 3-5-2 que encaminhou os melhores momentos no Campeonato Brasileiro, com os 3 volantes que tem muita movimentação, o Souza, o Ramiro e o Riveiros, e esse esquema joga melhor fora de casa, cara. Esse esquema fora de casa. Por que ele joga melhor fora de casa? Porque ele não precisa propor o jogo. Aí o Renato fora de casa, o que faz? Marca sob pressão a saída do adversário e vem, quando o adversário vem vindo, ele vem compactando a sua marcação com a aproximação dos jogadores. E aí tu joga no erro do adversário. Joga no erro do adversário. E aí é a saída rápida. Fora de casa, esse esquema é muito legal, dá resultado. O momento é de instabilidade do Corinthians, mas o Corinthians não deixa de ser uma equipe organizada, com bons jogadores. Sem dúvida. Tem bons jogadores e organizada. O Corinthians. Com opções. Mais uma. De banco. O Corinthians largou o Campeonato Brasileiro com o Tite afirmando que não tinha mais como ser campeão, ou seja, o foco é a Copa do Brasil. Pra voltar a Libertadores América. Se bem que o campeão. Não, o campeão já. Não, o campeão Atlético Mineiro. Claro. O Corinthians disputa a vaga. Precisa garantir vaga. Seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. É um jogo de xadrez para tu administrar e tentar trazer um bom resultado. O que eu considero bom resultado? Obviamente vencer o jogo, obviamente empatar o jogo e até perder fazendo gol ou gols. 2-1, 3-2 é um bom resultado. Serve. Perder fazendo gol por um gol de diferença. Sim, não por 2 gols demais. Aí não, aí é ruim. Mas perder por um gol de diferença fazendo gol, tá valendo, cara. Tá valendo. E eu tô acreditando no Grêmio. Acho que as perspectivas são boas. O Simon tá confirmado no Confirmado não. Pra quem não sabe, o Simon assustou a todo mundo naquele jogo contra o Vitória, porque a câmera de TV pegou ele torcendo o pé. Mas não tinha torcido o pé nada. Ele saiu porque tava cansado. Teve cãibra. Ele caiu com cãibra e saiu. Aí tava tudo beleza, só que aí o cara teve, na noite, sem ser a noite passada, anterior, ele teve uma virose e vomitou a noite inteira, tanto que não treinou ontem. Mas virose a gente sabe, né, cara? Tu vai te recuperando, toma água, mas aí o jogador fica debilitado. Pois é. O jogador, né? A pessoa fica debilitada. Então, mas em princípio ele joga assim. Se ele não jogar, eu acho que o Renato inventa alguma coisa pra manter o 3-5-2. Então, como tu falou, de repente até botando o Souza ali como um dos zagueiros. Ou até mesmo o Guri esse, que eu nem lembro o nome dele. Nós somos 2 dias só no Guri sem saber o nome dele. É o Guri. O Guri que foi chamado. O Renato não tem medo de colocar Guri, né? Não. Sabe disso, né? É verdade. Então, daqui a pouco, eu acho que ele não abre mão do 3-5-2. E acho que tá certo. Aliás, aqui, ó, o Kleber Borges está falando pelo Twitter: coragem pra deixar os grandes no banco. Pequena diferença entre o Renato e um Dunga. Diz ele aqui, o Kleber Borges. É que tem gente que chama o Renato de. Tá dizendo o contrário. Tem gremista que não tá. Aliás, tem muitos gremistas que não estão gostando disso. Chamando o Renato de covarde por estar colocando um time que considera um retranqueiro. Aliás, hoje temos o Pato no banco do Corinthians e o Zé Roberto no banco do Grêmio, né? O Leandro Colben aqui tá lembrando isso aí, ou seja, 2 bancos qualificados, né? Teremos no jogo de hoje. O jogo é às 10:10, né? Jogo da TV, exatamente. E jogaço, né? Não tem como perder esse jogo. Baita jogo. Eu acho que hoje se encaminha uma ideia de próxima fase pro Grêmio. Acho que o Grêmio, se o Grêmio conseguir isso que eu considerei bom, acho que jogando dentro de casa depois o Grêmio garante classificação. Então, não perde hoje por 2 gols de diferença que tá valendo. Que tá valendo, tá bem e dá pra recuperar em casa. É que 1-0 é ruim, né? 1-0 é ruim. Perder de 1-0 é a pior das derrotas, né? De um gol por um gol de diferença. Porque contra o Santos foi complicado. E contra o Santos é uma coisa. Contra o Corinthians, tu tem que fazer 2 gols e não sofrer gol. Aí é muito mais complicado. Porque o Corinthians hoje é muito mais time que o Santos, né, Baldassi? Muito mais sem dúvida. Muito mais time que o Santos. Mesmo instável. Mesmo passando por problemas. Então o Grêmio ou não toma gol e empata em 0-0 ou trata de tentar marcar gol, né? E aí passa muito pelo Barcos, né? Muito pelo Barcos
que tem que caprichar um pouquinho mais as finalizações. Mas sabe qual é o problema? O Barcos nos 2 últimos jogos, ele sequer concluiu a bola. Não, pois é, ele não concluiu porque ele errou em bola no último jogo, né? Exato. Ou seja, ele errou em bola embaixo, te lembra, né? O lance embaixo da trave, era o gol do Grêmio que tá aqui assim. O Grêmio ia virar o primeiro tempo com 1-0 e ele errou em bola naquele lance. Né? A Copa do Brasil, ela é valiosa por vários motivos, tá? Pela taça, o Grêmio precisa ganhar uma taça de novo. É verdade. Nacional. Por estar neste ano a Copa do Brasil mais forte, por ter os grandes clubes de novo depois de 10 anos, mais de 10 anos, e por dar vaga a Libertadores, né? E tu acha que se o Grêmio fizer uma boa partida e porventura ganhar do Corinthians em São Paulo, o Grêmio tá ajudando o Inter a conseguir o Tite? Sim. Pode ser? Sim. Acho que sim. Se por acaso nunca cair, acho que o primeiro nome da lista é o Tite, né? Sem dúvida. É disparado o melhor técnico do Brasil acho hoje, que né? sim. Assim como eu acho que se o Tite encaminhar coisa boa na Copa do Brasil, ele não cai. Aí é verdade. Né? Aí é verdade. Então eu acho que passa sim. Passa muito pelo jogo do Grêmio hoje, o né? O Corinthians perdeu 2 mandos de campo na Copa do Brasil também. Mas depois, se ele passar pelo Grêmio, ele não joga em casa. Depois do Grêmio. Ele não joga em casa, semifinal e final. Claro, o jogo é hoje, né? O jogo jogar em campo. Mas por que isso? Porque os acontecimentos Luverdense? Esse aí, Luverdense. Aliás, todo jogo tem bronca com a torcida do Corinthians, né? Então perdeu 2 mandos de campo na Copa do Brasil. Mas eles revertem isso aí. Acho que reverte. Vamos ver o que acha o Torpedão Ipanema 93660949. Vai mandando teu torpedo que a gente vai começar a parte musical do Clube Ipanema de hoje com uma exclusividade aqui da casa, né? A banda Vera Louca veio aqui e nos largou mais uma música que faz parte do DVD ao vivo, aquele gravado no Opinião. A gente estava tocando Os Imigrantes, né? Grafite, agora a Vera Louca largou essa aqui pra nós, ó. Em primeira mão aqui na Ipanema, Vera Louca ao vivo pro MTV Unplugged, lançado pelo Eric Clapton lá no início dos anos 90, né? Que significou a retomada da carreira do Eric Clapton depois de um anos 80 ruim. O Eric Clapton retomou aí nesse disco o Unplugged, esse gravado pra MTV. E antes foi o Vera Louca, né? A banda Vera Louca. Os anos 80 do Eric Clapton foi ruim musicalmente, foi ruim pessoalmente, porque ele tava numa fase horrorosa. Não foi a década que morreu o filho dele? Não, aí foi já 90. Foi depois que ele lançou esse disco, 92, cara, eu acho. Pra quem não leu ainda a biografia do Eric Clapton, leia. É um negócio impressionante, que é o mundo do rock and roll. O quanto o cara se acaba e o quanto o cara tem que ser forte pra se recuperar. Pra se reerguer. E isso ele fez muito, né? E antes foi a Vera Louca, né? Borracho e Louco ao vivo no Opinião. Mais uma música do disco, do DVD ao vivo do Opinião, gravado pela banda Vera Louca, que só a Ipanema tá tocando por enquanto. Borracho e Louco. Vamos lá pro torpedo? Vamos torpedear 11h27. O que diz aí o Torpedão Ipanema 93660949, Baldasso? Se fala muito em esquema de jogo, mas me pergunto, será que ninguém repara que falta qualidade técnica no Grêmio e outros times? Não sei se olho muito futebol europeu, fico mal acostumado. Um abraço, diz o Júlio Santamariense, gremista morando em Joinville. E aí? Cara, falta qualidade? Alguns sim, mas eu não acho que o futebol brasileiro seja a ponto de tu ver o futebol europeu e ficar com vergonha do futebol brasileiro. Tem bons jogadores aqui, bons times. Jogar o time do Cruzeiro, olha o Cruzeiro jogar. Olha o Cruzeiro jogar. Mais um aqui, Torpedo 93660949. Falem dos caras agora que fizeram show ontem no Pepsi On Stage, showzaço do Alice in Chains. Isso eu tô falando uma laminuta. Diz que realmente foi um showzaço, cara. KG e Baldasso, tenho medo que queiram armar uma final de Copa do Brasil com Corinthians e Flamengo, já que os mineiros ganharam o resto, diz o Jefferson. Pois é. Cara, primeiro porque eu acho que o Flamengo não passa do Botafogo, né? Começa por aí. É hoje também o jogo, né? Os dois são no Maracanã, não tem estádio neutro. Os dois vão ser no mesmo estádio, né? Eu acho que o Botafogo hoje está num momento muito melhor que o momento do Flamengo. É só tu olhar os dois times da tabela do Campeonato Brasileiro. Baldasso, esse esquema só ganha de times ruins e ainda por circunstâncias do jogo. Pode ganhar uma aqui, outra ali, mas aposto a minha vida que esse esquema com esses jogadores não dará título, diz o David. Damião fora. É reforço. O ataque do Inter deve ser Escoco e Forlan e Dali Otavinho no meio, diz o Damiel. Depois nós vamos falar do Inter, parece que o Damião pode ficar fora mesmo.
Tá ótimo o som da Vera Louca. Vamos, Grêmio. Colorados tem que torcer pro Grêmio igualmente os gremistas, porque eles, por uma competição da grandeza da Copa do Brasil, ter um Grenal valendo vaga na final. Pô, todos nós estamos torcendo pra isso, né? Tem que explicar o seguinte, pela composição da tabela da Copa do Brasil, se o Inter passa pelo Atlético Paranaense e o Grêmio passa do Corinthians, teremos semifinal, um Grenal valendo vaga na final da Copa do Brasil, hein? Verdade. Que belo Esse jogo. é o Torpedo 93660949. Depois tem mais Torpedo. Olha só, o Alex Schmidt está dizendo que o nome, aqui via Twitter, dizendo que o nome do zagueiro que a gente está falando, o guri, é o Rafael Thierry. Rafael Thierry, então é o guri que a gente fala que é o zagueiro. Então valeu aí, Alex. O Beto Coracini está perguntando se o Emerson e o Romarinho estão liberados para o jogo de hoje. O Emerson não só está liberado, como está escalado, né? O ataque do Corinthians é Emerson e Guerreiro. É isso aí, então, 11h29, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais Clube Ipanema. Segura aí. Os hits lado A, as pérolas lado B, bafos das pistas do beco e do mundo da música, piadas de camarim, do indie ao mainstream, Chutes e Jojo tiram onda nas noites de sexta da Ipanema com muita música, informação e, claro, bom humor. Beco tirando onda, toda sexta, das 10 à meia-noite, na Ipanema FM. 94.9. Ipanema FM, 30 anos, 94.9, 25 minutos pro meio-dia. Esse é o Clube Ipanema, com a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo, bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Torpedão Ipanema 93660949 para tua participação, sempre bem-vinda aqui no clube. Hoje quem nos acompanha é o cara que saúda ao sol, é o Beatle George. E essa aí é o While My Guitar Gently Weeps, música que ele fez ainda com os Beatles, que está no álbum branco dos Beatles, e que, reza a lenda, tem a participação do Eric Clapton, né? Que a gente falou agora há pouco. Reza a lenda, ninguém confirma, os Beatles também acabaram fazendo uma... Depois acho que até já confirmaram, mas é o Clapton que participa dessa música dos Beatles e não foi creditado por um problema de gravadoras, enfim, o Eric Clapton fazia parte de uma outra gravadora, eles acabaram não colocando nos créditos a participação do Eric Clapton. Bonito isso, né? Naquela época se respeitava isso. E como eles eram muito amigos do George Harrison e o Eric Clapton, tanto é que trocaram de mulheres. Exato. Né? Isso é bonito. É um negócio muito legal. Aí todo mundo chegou à conclusão que, pra fazer aquela guitarra chorar e gemer, que é na parte do solo dessa música, While My Guitar Gently Weeps, a única pessoa que podia fazer isso na época era o senhor Eric Clapton. E depois parece que eles confirmaram, era assim, o Clapton, ficou tudo numa boa, enfim. Ô, KG, deixa eu falar, antes da gente falar um pouco mais do Internacional, uma outra situação. O Internacional pleiteou e agilizou junto ao governo federal a liberação de 8 milhões de reais para as obras pro entorno do Beira-Rio, e o Grêmio andou conseguindo coisa importante. O Grêmio fez um pedido grande, parece que alguma coisa em torno de 10 milhões já foi liberado também pro entorno, e é importante que a gente fale sobre isso, porque existe o Grenal da grana federal, do dinheiro público, que é o Grenal de tu dizer, o Beira-Rio tá sendo construído com dinheiro público, a arena é isso e foi doado, assim, ó. Eu não vou entrar nessa, obviamente, nós não vamos entrar nessa. O que nós temos que colocar para o nosso ouvinte? Os estádios, a Arena e o Beira-Rio, não receberam verba pública. Esses estádios podem até ter recebido algumas facilidades. Isenção fiscal, esse tipo de coisa. Juros mais baratos. Claro, que entraram no pacote da Copa do Mundo, né? No caso do Beira-Rio, financiamento do BNDES com juro mais barato. Na própria Arena também. Na própria Arena entrou em algumas facilidades relativas à Copa do Mundo. E eu acho que a facilitação faz parte porque são pro bem do Estado. Claro, duas grandes paixões do Estado. Mas não tem verba pública propriamente dita. São iniciativas privadas da OAS da Andrade Gutierrez em acordo e contrato com o Grêmio Internacional. O entorno, sim, é verba pública, é verba do governo federal.
E tem que ser. Não, e outra coisa, a dupla Grenal não tinha que estar fazendo esse pedido, né? Isso deveria ser uma obrigação do poder público, porque aquela ponte que tem ali na perto da arena do Grêmio, cara, aquilo ali tá assim, tá exatamente daquela maneira, desde que quando eles começaram a fazer assim, ó, não existia nada, não existia arena. Eles começaram a limpar aquele terreno, eu acho que já tava assim, aquela ponte ali. Então isso tem que ser agilizado, e isso sim é verba federal, é verba pública, o Estado tem que ter responsabilidade. Eu acho que no caso do Beira-Rio, a urgência é maior por causa da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, os jogos da Copa do Mundo vão ser no Beira-Rio e não na arena. E não adianta a gente daqui a pouco dizer, mas se não tivesse Copa do Mundo não ia ter que gastar. Gente, o KG mora na Zona Sul e eu também moro na Zona Sul. Essa obra vai, em relação à mobilidade urbana, vai transformar o trânsito da Zona Sul para as outras áreas da cidade. Agora, como ela está sendo e como ela está sendo conduzida, como ela está sendo feita, aí é outra história. Então, aí é outra história. Eu acho que aquilo ali já devia estar pronto há horas, Baldassi. Perfeito, perfeito. Como deveria ter sido agilizado no entorno da arena também. Gente, pensem no bem público. O bem público das obras do entorno da arena. O Humaitá era um bairro morto. O Humaitá virou mais um bairro forte de Porto Alegre. Valorizado. Isso é bom para a cidade. As obras do entorno do Beira-Rio são maravilhosas para a cidade de Porto Alegre. Vem cá, está sendo construída uma subestação de energia do lado do Beira-Rio por causa da Copa do Mundo, que vai acabar com todo esse problema histórico de queda de luz na Zona Sul. Exatamente. Então isso é herança para nós. Tá, vai vir aquele que vai dizer, mas podia estar investindo em saúde e educação. Claro que podia. Mas aí é uma outra discussão. Tem que estar investindo em saúde e educação e tem que estar investindo nisso também. Então vamos parar com esse Grenal que é bobo e não vai levar a lugar nenhum. Beira-Rio e Arena são obras financiadas pela iniciativa privada. E o entorno dos dois estádios, como tem que ser, é verba pública. Aí não tem nada a ver com o Grêmio e Inter, né? O entorno dos estádios não tem nada a ver. E o jogo do Inter? É amanhã. É às 9 da noite. Dizem que o Damião não vai jogar, já chegou aqui notícias que o Damião joga. O Damiãozinho ontem teve um problema, teve febre. Agora é o parazinho do Damiãozinho. Não treinou, mas hoje ele já tá bem, ele vai jogar. E o Inter vai ter uma modificação no meio campo. Parece que tudo que a gente elogia o Renato não dá pra elogiar o Dunga, né? O Dunga não tem convicção. O que me chamou a atenção, Baldasso, foi a reação de alguns torcedores do Inter contra a presença do Damião em campo. Querendo o Escoco e Forlan no ataque do Inter. Mas vai jogar o Damião e eu acho que nesse caso o Dunga não erra. Eu acho que o Dunga erra de novo mudar o meio campo. Parece que tá saindo o Alex para entrar o Jorge Henrique. Porra, o Jorge Henrique, eu tento lembrar o seguinte, nós passamos aqui 3 meses dizendo o Jorge Henrique até que tá quebrando o galho enquanto o Inter não reserva, enquanto o Inter não traz o cara para peça de reposição, como né? É um coringa, né? Não, e outra coisa, ele tava no time e a gente dizia, enquanto não chegar esse cara, chegou o cara parceiro do D'Alessandro, que é o Alex. Mas o Alex tá mal. O Alex eu acho que é mais vítima do que culpado da situação. O Alex é vítima de um time desorganizado também. O Alex estava perdido em campo no jogo contra a Portuguesa porque o time não se acha em campo. Exato, assim como a maioria, o próprio D'Alessandro em alguns momentos. Então tá mudando de novo. Aí volta o Kleber pela lateral esquerda, que tem que ser o Kleber. Eu fico perguntando, não é porque que o Kleber tá voltando, é porque o Fabrício jogou. Porque o Kleber saiu, né? Aí falam no desgaste. Hoje o desgaste excessivo virou desculpa pra tudo. Os treinadores mudam o time. Não, mas por que tu tirou o cara? O cara virou reserva. Não, ele tá com desgaste. Um desgaste e um escambau. O Dunga tá fazendo experiência a cada jogo e tá perdido. Então é aí. O Inter pega o Atlético Paranaense. Eu acredito mais no Grêmio do que no Inter nessa fase da Copa do Brasil. Acredito mais no Grêmio do que no Inter, não pelos adversários, mas pelo que eu tô vendo dos dois times jogando. O Inter tá muito mal. O Inter decide fora, né? O Grêmio decide em casa, né? O Atlético Paranaense está voando. Óbvio que eu não vou abrir mão da possibilidade do Inter passar pelo Atlético Paranaense pelo tamanho do Internacional, pela qualidade dos jogadores do Internacional, que é infinitamente superior à qualidade dos jogadores do Atlético Paranaense. Vamos deixar isso combinado. Claro. O problema é a mecânica. Quem sabe não acontece alguma coisa. O Inter criou um fato novo agora, percebeu? A gente pediu fato novo. Voltou pro Centenário. Não amanhã. O jogo de amanhã ainda vai ser no Campeonato. E domingo também, contra o Cruzeiro. Depois volta pro Centenário.
Esse é o fato novo. Acho meio solução mágica, mas tudo bem. Não, e depois os jogadores já terem reclamado, né? Isso pode causar um problema interno. Assim, estão garantidos para o Centenário os jogos às 4h, que são domingo. As 3 próximas rodadas o Inter joga com o Cruzeiro 6h30 domingo. Certo. Os 3 domingos seguintes são às 4. O Inter joga às 4h no Centenário. Tá, e aí depois? Só que o doutor Luiz César, o Grenal entre eles, né? Entre eles. O doutor Luiz César acha que os jogos às 9h50 tu tem que jogar no Camp Noia, porque senão os caras vão chegar muito tarde em casa e tal. Então isso não está muito bem definido. Mas enfim, o Inter vai voltar pro Centenário. Vai ter 2 estádios, né? É isso. Que lindo. Ó, que chique, né, cara? Então vamos ver o que acha aí o torcedor, o ouvinte aqui do clube, 93660949, vai mandando o teu Torpedão Ipanema. Enquanto isso, a gente ouve mais uma música do disco novo do Franz Ferdinand aqui no Clube Ipanema. Na parte musical do Clube Ipanema. Antes teve mais uma música do disco novo do Franz Ferdinand, Evil Eye. Tem o Evil Twin do Buddy Guy, agora tem o Evil Eye do Franz Ferdinand. Anda colocando os sons que eu te peço fora do ar, não? Quais sons que tu me... Tu é um cachorro, né, cara? Eu te peço e tu não tá. Tu trouxe o Jesus American. Aí, ó, tá vendo? Eu me esqueci. Eu vou te contar, mas eu vou trazer. Eu não tenho moral nenhuma. Vou trazer. Prometo. Tá bom. Prometo. Vamos torpedear enquanto. Vamos lá então, 936609. Crise interna no clube. 93660949. KG, sei que não tem a ver com o programa desse horário, mas eu precisava muito saber o nome da música da cortina do seu programa, João Alex. Qual cortina do programa? Não sei se é o N Clássicos. O N Clássicos é o Pat Metheny. Então. É o Are You Going With Me, é o nome daquele Bom dia, o Grêmio tem... não entendi aqui. Não entendi. Veio truncado o Fábio Tavares, manda de novo. E aí, vai ter selinho do Shake hoje? Pois então. Selinho do Shake no Rodolfo, imagina que obra. Não dá pra cravar o Simon hoje à noite, ainda pode cair um meteoro na cabeça dele. Barbaridade, o cara. É que o Simon é difícil, né, cara? Tudo acontece com o Simon. É verdade. Chega nessa época e todas as últimas competições o Grêmio infelizmente entrega, se acovarda e acaba perdendo, mesmo podendo ganhar. Tomara que isso mude hoje e o time volte aos tempos de guerra dos anos 90. Lembrando que o Grêmio, junto com o Cruzeiro, são os maiores ganhadores, vencedores da história da Copa do Brasil. 4 cada um. Mas o Grêmio tem mais finais. O Grêmio tem mais finais, o Grêmio chegou a 7 finais, cara. O Grêmio perdeu pro Criciúma, pro Corinthians, ganhou uma do Corinthians, perdeu uma do Corinthians e pro Cruzeiro. Aquela que teve um frango do Eduardo Reis. É verdade, cara. O Grêmio, cara, tinha uma época. 7 finais. Chegou o começo dos anos 2000, o Grêmio já estava em quase todas as finais da Copa do Brasil. O Grêmio parou de jogar a Copa do Brasil porque os times que chegavam na Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Foi um erro, né, cara? Isso não foi legal. Agora foi corrigido, né? Ô, Baldassi, por que tu não participa do Jogo Aberto Nacional pra dizer umas verdades pros caras lá? Deixa os caras latir lá. Não, deixa os caras latir não, meu. Eu acho que tem que ir mesmo. Não tá aí, eu tenho que sair do Clube Ipanema por uma minuta. Então fica. Tá bom, então fica. Vocês notaram que até agora a emissora mãe não falou nada sobre a rebelião dos jogadores contra o calendário do futebol brasileiro? Diz o Roger de Novo Hamburgo. A emissora mãe deve ser a Globo, né? Que a emissora mãe é dona do campeonato brasileiro. A emissora mãe é que tem maior interesse que mantenha esse tipo de calendário. Mas tá muito forte, tá? Tá muito forte. O Romário entrou na história. Tá muito forte e eles têm razão, tá? De que o calendário é muito rigoroso. E tem que ter mais respeito pro jogador. Tem que ter mais respeito pro jogador e pro torcedor, Baldassi. Foi o que eu falei no ioiô agora do alemão. O alemão tava falando comigo sobre isso. E eu falei, cara, não é. Aí o cara diz, os Pinta ganham 700 mil por mês e reclamam que tem que jogar. Não é uma briga só do jogador, cara. É uma briga do torcedor. Perfeito. Sabe? Perfeito. É um respeito ao torcedor, cara. O cara não pode ver o seu time jogar 48 horas depois. E outra coisa, jogar uma terça e uma quinta, que o Inter jogou agora. Separa o fato de que o cara ganha 400 mil por mês, tá? Porque essa é uma outra discussão. Agora, o jogador de futebol tem que começar a jogar. O jogador joga 2 partidas por semana. Cara, o jogador treina nos outros dias, tá? Claro, Vocês lembravam as pessoas. E viaja. Ou tá viajando longe da família. Exato. Vocês não imaginam o que é a vida de um jogador de futebol profissional no que diz respeito à rotina dele. É um horror. É muito complicado. Você lembra da viagem pro Inter lá pro Salgueiro? Lá quando. Imagina. O Inter viajou até de jegue, né? Te lembra que a gente brincava aqui, cara? Há quanto tempo os jogadores do Grêmio estão longe das suas famílias? Exatamente. Com essa maratona fora de casa. Tem preço que pague. Também? Tem preço que pague. Exatamente. Então, se os caras ganham muito, isso é outra discussão.
competição, os caras têm o direito de reivindicar que não se comece um campeonato. O KG, não pode ter futebol profissional em janeiro, KG. Claro, janeiro é pra se preparar, cara. 12 de janeiro vai começar os regionais, cara. Absurdo, né? 12 de janeiro, isso é um absurdo, velho. Mais um aqui. Abração pra vocês que apresentam o melhor programa de esporte da rádio. Parabéns pela seriedade, originalidade e, acima de tudo, parabéns pelo compromisso. Que legal. Um abraço, diz o Fernando. Eu não sei se é o melhor programa de esporte da rádio. Melhor que o futebol na geral é. É, melhor que na geral, é verdade. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não é elogio. Oi, Heron. E aí, meu? Bom dia. Tudo bem? Tudo Parabéns certo? a vocês pelo programa. Tenho ouvido, tenho gostado. Não tenho conseguido ouvir, mas tenho ouvido falar muito bem. Ontem eu ouvi, achei muito bom. Que legal. E o Campeonato Brasileiro, Heron? O que te parece, assim, um rápido... Uma análise da tabela, assim. Olhando a tabela, assim, o que te parece, assim? Cara, eu acho ainda cedo me pronunciar, mas como eu não sou analista de resultado, eu tenho compromisso de dizer pros meus ouvintes o que eu penso a respeito do Campeonato Brasileiro neste momento. Tem que ser rápido, porque nós estamos com o tempo estourado. Cruzeiro, se tivesse que apostar hoje rápido, escolhe um. O quê? Escolhe um dos 20 times. Cruzeiro. Tu tá brincando? Cruzeiro? Hoje. Mas há uma pequena chance de eu perder dinheiro. Então eu deixo uma portinha entreaberta, porque eu ainda vejo o Botafogo com chance. Pra mim o Botafogo é um time que também tem chance. Eu não descarto o Atlético Paranaense e o Grêmio, nem o Inter eu descarto. É mesmo, cara? Chances remotas, muito pequenas. E lá embaixo, assim. Eu até ousaria dizer o seguinte: por mim, 90% o Inter não vai ser campeão. É mesmo? Brasileiro, não na Copa do Brasil. E o pessoal lá de baixo, assim, cara, pra mim, o Náutico eu não acredito mais, cara. O Náutico? Eu acho que o Náutico não vai conseguir chegar. É mesmo? Agora é o seguinte, tá? Tem gente que faz isso, sério. Tem gente que faz essa que tá fazendo uma análise séria da coisa. Exatamente. Então é isso, o Clube Ipanema com a participação valiosa de Heron Dalmolin. Volta amanhã às 11 da manhã aqui na Ipanema. Clube Ipanema que veio até aqui com a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo, bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. 1 minuto pro meio-dia, não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai estar servindo um delicioso à la minuta pro ouvinte da Ipanema. Segura